Em 1605, um jovem nobre italiano desembarcou em Goa, na Índia. Ele era filho de um general do exército papal, era sobrinho de um cardeal e tinha as portas abertas para qualquer carreira dentro da igreja. Mas ainda assim, ele escolheu aquela que era mais difícil: ser missionário numa terra onde até então nenhum Brahmane, aquela que era a casta mais alta e influente da Índia, havia se convertido ao cristianismo. O seu nome era Roberto de Nobili. Quando ele chegou a Madurai, em 1606, ele encontrou um jesuíta português que estava ali há 11 anos. 11 anos de pregação e zero conversão entre os brahmanes. O motivo não era a falta de esforço, mas outra coisa. Para os indianos, a fé cristã ela tinha um rosto só, o dos paranguis, os portugueses. Comerciantes, colonizadores, eram pessoas vistas como de casta baixa, que comiam carne, bebiam vinho e se vestiam de um jeito que era considerado impuro na cultura deles. Então aceitar o cristianismo na cabeça de um brahmane era descer de status, era virar um pária aos olhos da sua própria comunidade. De Nobili olhou para essa barreira e chegou a uma conclusão que poucos até então tinham ousado. O problema não estava no evangelho, estava na embalagem que os europeus tinham colocado nele. Então, ele fez algo radical. Ele aprendeu o tamil, o telugu e o sânscrito, as línguas locais, a ponto de dominar os textos sagrados hindus, os Vedas, melhor do que muitos estudiosos locais. Ele trocou a batina preta que ele usava pelo manto açafrão dos sannyasis, os ascetas religiosos indianos. E ele passou a usar tamancos de madeira, comer uma única refeição vegetariana por dia e viver em silêncio e penitência. Ele deixou de se apresentar como europeu. Ele dizia que ele era um rajá romano que tinha renunciado ao mundo em busca de sabedoria. Assim, ele ficou conhecido como Brahmane branco. Ele não fingia ser um hindu. Ele provava na prática que dava para ser cristão sem deixar de ser indiano, e que a fé não exigia que ninguém trocasse a sua cultura pela cultura de outro povo. E isso funcionou. Pela primeira vez, os brahmanes começaram a se aproximar, a ouvir e a se converter. Mas nem todo mundo, mesmo dentro da própria igreja, aceitou isso com facilidade. Outros missionários acusaram Nobili de ir longe demais, de misturar a fé aos costumes hindus, e a discussão inclusive foi parar em Roma. Depois de anos analisando o caso, o Papa Gregório XV decidiu que o método de Roberto de Nobili era legítimo. A adaptação cultural, desde que não envolvesse superstições ou contradizesse a fé, podia continuar. E a partir daí, virou a política oficial dos jesuítas na Índia. De Nobili passou quase 50 anos no país. Morreu cego, pobre e longe da cidade que ele aprendeu a amar, mas deixando um princípio que atravessaria todos os séculos. O Evangelho não pede que ninguém deixe de ser quem é. Ele pede que a verdade ela chegue de um jeito que cada pessoa consiga de fato escutar. Nós não precisamos usar sares indianos, mas todo santo dia nós escolhemos se nós vamos entregar a fé de uma forma pronta, embrulhada, numa cultura que não é a daquele que está ouvindo, ou se nós vamos aprender a língua daquele que está na nossa frente para que o Evangelho possa seguir de verdade. Siga a União e Libertação para conhecer mais sobre história, valores e formas de anunciarmos a Jesus no mundo em que vivemos.